Olá a todos, o meu nome é Eduardo Santos, eu sou investigador da IPSI, da Nova School of Law da Universidade Nova de Lisboa. Lamento muito não estar presente aí, gostaria de estar aí convosco. Não foi possível. Por coincidência, no dia em que tenho que gravar esta apresentação, estou em Bruxelas. E é precisamente em Bruxelas que começa o tema da minha apresentação. Portanto, vamos a isso. Olá de novo. Esta apresentação é intitulada Recursos Educacionais Abertos, Lições da União Europeia para o Espaço Lusófono. É um trabalho meu e da professora Júlia Priora, diretora do Centro de Conhecimento IPSI da Nova School of Law, que significa Intellectual Property and Sustainable Innovation. Os recursos educacionais abertos, vamos começar por uma rápida revisão da definição. Esta definição é bastante variável, depende das fontes, mas em geral podemos dizer que são materiais criados para fins educativos e que permitem um acesso livre e sem custos, a sua reutilização, a sua adaptação e redistribuição. Sendo esta uma conferência de acesso aberto, penso que todos estão bastante familiarizados com este assunto. Portanto, cabe sim talvez lembrar que esta lógica aberta é uma lógica completamente oposta à lógica dos direitos autorais. A regra geral que nós temos é que a exclusividade destes direitos que vimos é concedida ao autor da obra. O mesmo é dizer que há uma proibição da utilização de quaisquer materiais como regra geral. Ou seja, por norma nada pode ser utilizado, mesmo que seja disponibilizado na internet e esteja acessível. Ora, a Diretiva da União Europeia 2019-790 relativa aos direitos de autor no mercado único digital trouxe bastantes novidades, entre elas uma nova exceção para fins de educação e ensino, cujo objeto é a utilização de obras e outro material protegido em atividades pedagógicas digitais e transfronteiriças. Já existia uma exceção na União Europeia para a utilização de obras para fins educativos. Acontece que o legislador optou por introduzir uma nova exceção com vista a esclarecer a aplicabilidade desta exceção para fins educativos aos casos de ensino em linha e atribuir à exceção um efeito transfronteiriço a toda a União Europeia. Também por isso tornou-a uma exceção obrigatória para os Estados-membros implementar, o que é algo bastante raro, porque por norma quase todas as exceções de direito de autor na União Europeia são opcionais para os Estados-membros implementarem. A pandemia da Covid-19 veio dar toda uma nova importância a esta exceção, devido aos períodos de confinamento obrigatório que levaram ao encerramento dos estabelecimentos de ensino e a passagem de todas as atividades letivas para o ensino à distância. Acontece que este artigo 5º, nós não vamos entrar nos detalhes da formulação, mas teve uma formulação muito flexível, de forma a poder acolher diferentes tradições legais dos Estados-membros. Ou seja, por um lado era obrigatório, mas por outro lado conferiu aos Estados-membros uma grande margem na sua transposição. Isto resultou em soluções bastante diferentes por toda a União Europeia. O que leva alguns autores a questionar se algum tipo de objetivo de harmonização foi de facto atingido ou não, para além dos problemas na compreensão e cumprimento de regras que se tornaram bastante complexas. Ora, fazendo um paralelo com o espaço lusófono e por comparação à União Europeia, nós no espaço lusófono temos geografias bastante distantes, não temos um mercado único, não temos uma harmonização legislativa em matérias de exceções de direitos autorais. No entanto, beneficiamos de um mercado natural de bens digitais comuns. A internet anula a distância geográfica e a língua partilhada torna os recursos partilhados em linha em bens digitais comuns. Quando um professor brasileiro disponibiliza uma aula online, ele não a disponibiliza apenas aos seus concidadãos, ele disponibiliza a todos os falantes da língua portuguesa. De igual forma, quando um aluno português pesquisa um recurso educacional online, ele tanto acede a recursos portugueses como a recursos de todos os outros países da CPLP. E às vezes nem se apercebe imediatamente qual a variante
em questão, principalmente quando são materiais escritos. Ora, estes bens comuns digitais não são algo que precisa ser criado ou instituído. Eles existem por si de forma natural. Repare-se como que a União Europeia está a tentar obter por via legislativa, este mercado único comum digital, nós já conseguimos ter de facto na lusofonia, mesmo sem harmonização legislativa. Ora, esta falta de harmonização legislativa entre os países da CPLP pode ser ultrapassada pelo menos de duas formas. Uma delas é por via dos OERs e das licenças abertas, ou por via das alterações legislativas em cada país. Uma adoção generalizada de OERs permitiria estabelecer, e permite estabelecer, um quadro legal comum a toda a lusofonia, independentemente das diferenças legislativas que temos. E é bastante mais fácil de implementar. É uma questão de se tornar mais comum o recurso a licenças abertas. Mais difícil será uma harmonização legislativa, embora esta opção também tenha vantagens. Repare-se, pode facilitar e incentivar a cooperação académica, que já existe. Alunos e professores em intercâmbio teriam regras comuns para a utilização de quaisquer materiais em contextos educativos, e não seriam só materiais abertos, seriam quaisquer materiais mesmo protegidos por direito de autor, e conferiria uma maior segurança jurídica a atividades em linha entre os países da CPLP no que toca à utilização de obras protegidas por direitos autorais. Estas apresentações são muito rápidas, portanto eu deixo aqui os meus contactos. Muito obrigado pela vossa atenção e desejo a continuação de uma ótima conferência. Obrigado.